Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Abençoado dia, família de fé, povo de Deus aqui reunido. Estamos aí nesse tempo favorável, esse tempo de mudança, esse tempo forte de conversão, que nós estamos aí mergulhando nas meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. São dias em que Deus tem nos conduzido à vida do Cristo, à vida de Jesus, a uma contemplação a tudo aquilo que Jesus viveu para que eu e você tivéssemos vida e uma vida em abundância. Bendito seja Deus que te atraiu, porque você está aqui, porque foi Deus que te atraiu e você respondeu ao que Deus pediu a você. Que bom que você está aqui. Que bom que nada e nem ninguém, nenhum cansaço, nenhuma tribulação, nem nada que aconteceu no ontem te abalou para que você não estivesse aqui, mas você está. Que bom que a tua resposta hoje é sim, Senhor, eis-me aqui. Então eu quero acolher você que está aqui comigo, quero bendizer a Deus pela sua vida, pela sua resposta a Deus. Que bom que você não tem parado nas dificuldades e nem nas contrariedades. Que bom que você tenha a cada dia avançado mais, buscado mais a Deus. Cada dia que a gente consegue dar essa resposta ao Senhor, nós também nos fortalecemos mais. A nossa força vem na medida que a gente busca mais. Quanto mais a gente vai, mais o Senhor vem. Quanto mais eu olho para o alto, mais Ele se inclina para nós. Quanto mais a gente olha para Ele, para vê-lo, para conhecê-lo, mais Ele se derrama para que nós também possamos conhecê-lo. Então, que bom que você está aqui. Bendito seja Deus pela tua vida. Bendito seja Deus pela sua resposta. Vamos dar início, então, ao nosso direcionamento espiritual, às nossas meditações que estão sendo, através dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Quero convidar você para a gente pegar juntos. Vamos rezar hoje, nesta sexta-feira, a oração de revestimento, a oração preparatória que nós estamos fazendo todos os dias em preparação para essas meditações. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Quero rezar hoje a oração que está na página 22, que é a oração do Magnífica. Você que tem aí o direcionamento, página 22, você que não está com o seu direcionamento, pode pegar sua Bíblia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, dos versículos de 46 a 56. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Rogamos a intercessão da Virgem Maria, para que nesta manhã nós possamos ter uma experiência com Deus através dessa meditação. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Página 322. Página 322. 11 de março, sexta-feira, comemoração da lança e dos cravos de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos soldados abriu-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Sendo o coração um dos primários órgãos da vida,
claro, está que tem parte principal nos afetos do homem, tanto nos bons como nos maus. Exatamente para sarar esta raiz viciada dos pecados, quis Jesus que seu coração fosse transpassado pela lança, assim como pouco antes, para expiar a culpa de Adão em estender a mão ao fruto vedado e para reparar os abusos da liberdade, quis que as mãos e os pés fossem transpassados pelos cravos. Ó, investos admiráveis do amor de Deus, e nós não o amaremos? Reflete um devoto escritor que na paixão de Jesus Cristo tudo foi excesso assombroso. Hebreus e gentios, sacerdotes e seculares, todos juntos conspiravam para fazê-lo como o predissera Isaías, o homem de dores e desprezos. Causa horror, consideração do complexo de maus tratos e injúrias que fizeram Jesus sofrer em menos da metade de um dia, desde a captura até a morte. Mas quem não esperaria que ao menos depois da morte teria deixado de ultrajá-lo? Todavia não sucedeu assim. Refere São João que os judeus, para não deixarem os corpos na cruz durante o sábado da Páscoa, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos supliciados e que os fizessem descer da cruz. Eis que Maria, enquanto estava chorando a morte do seu filho, vê alguns homens armados de barras de ferro que se avizinhavam de Jesus. A tal vista, primeiramente, tremeu de espanto. Depois disse assim: como medita São Boaventura? Parai! Ah, meu filho já está morto. Deixai de injuriar e deixai também de me atormentar mais a mim, sua pobre mãe. Mas enquanto está assim falando, vê, ó Deus, um soldado que vibra com ímpeto uma lança e com ela abre o lado de Jesus. Esse golpe tremeu a cruz. O coração de Jesus ficou dividido e saiu água e sangue. Não havia mais sangue além daquelas gotas restantes que o Salvador também quis derramar para nos fazer entender que não tinha mais sangue para nos dar. A injúria daquela lança foi de Jesus, mas a dor foi toda de Maria. Minha alma, aproxima-te, enternecida da cruz. Une as tuas penas com as de tua querida mãe e prostra-te assim aos pés do Senhor, a fim de que corra sobre ti esse sangue divino. Sendo o coração um dos primários órgãos e como que o princípio da vida, claro está que ele tem parte principal nos afetos do homem, segundo o que está escrito: do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os furtos e as maledicências. Foi exatamente para sarar esta raiz viciada dos pecados que Jesus quis ser ferido em seu sacratíssimo coração. Assim como pouco antes, para expiar a culpa de Adão
em estender a mão para o fruto vedado e para reparar os abusos da liberdade humana, quis que lhe fosse transpassado as mãos e os pés. Por isso é que a igreja não hesita em venerar a lança e os cravos que tiveram a ventura de ser tintos com o sangue do nosso Senhor. No ofício, em sua honra, exclama saudosos, perfídia judaica escolheu-vos para instrumento de perversidade, mas o Deus do céu vos transformou em ministros de graça. Pelo que das chagas que abristes o corpo sacrossanto de Jesus, como de outras tantas fontes, nos brotam a graça celeste. Meu irmão, unamo-nos os nossos afetos aos de nossa boa mãe, a igreja. Peçamos ao Senhor perdão do abuso que nós também temos feito da liberdade. Roguemos-lhe que, virando contra nós aqueles cravos e aquela lança, tire a vingança das ofensas que lhe fizemos, ferindo-nos o coração, as mãos e os pés. Os pés, para que de hoje em diante sejamos impotentes em nos expor à ocasião perigosa. As mãos, para que deixemos de praticar o mal. O coração, para que, livre de todo apego desordenado às criaturas, arda também de amor divino. Eis o que vos peço, ó meu Deus. A vós que na fraqueza da natureza humana quiseste ser transpassado com cravos e ferido pela lança, suplico-vos, concedei-me que, venerando na terra a memória desses cravos e dessa lança, eu vá depois alegrar-me no céu pelo glorioso triunfo de vossa vitória. Fazei-a por amor do coração aflitíssimo de Maria. Amém. E nós pedimos, ó Deus, a graça de unir a Maria nesta sexta-feira, de unir o nosso coração ao coração dela, a Virgem das Dores, que junto com o Senhor viveu essa experiência de dor, de entrega e silêncio. Dai-nos a graça, Senhor, de viver intensamente a sua paixão, que eu não seja indiferente a tudo que o Senhor viveu, mas que eu saiba amá-lo, Jesus, por intercessão de Maria. Amém. Que meditação forte, né? Há dentro de nós, eu não sei, há dentro de mim eu posso falar, há dentro de mim vamos dizer assim, esse coração que se fecha, não que se fecha para o amor, esse coração que parece que ele fica comprimido, né? De ver a Virgem Maria ali, impotente, sem poder fazer muita coisa diante da morte de Jesus, sabendo que tudo aquilo tinha um significado. Os pregos nas mãos, os pregos nos pés, a coroa de espinhos. Tudo isso tinha um sentido para que eu pudesse existir hoje e ter vida hoje. Quando eu contemplo a cruz de Cristo,
Eu fico pensando sempre, depois que a gente é mãe, a gente tem uma experiência maior nesse sentido de ver o filho, né? Eu fico pensando na Virgem Maria, nas ocasiões que ela teve que sofrer em silêncio. Às vezes, quando a gente vê um filho da gente doente, a gente já se vê tão ali presa, tão ali condicionada a um limite. A gente não quer que o filho fique doente, mas a gente também não consegue fazer muita coisa. E eu fico imaginando, né? Maria não estava vendo Jesus doente. Maria estava vendo Jesus ser morto. Maria não estava cuidando de uma dor de barriga. Maria não estava cuidando de uma gripe, de uma virose. Maria não estava cuidando de uma sinusite. Maria estava contemplando o filho dela todo machucado, sendo morto. Então, assim, esse coração que foi um coração totalmente de Deus, né? Na sua humanidade. Aqui eu não estou falando de uma força sobrenatural. Eu estou falando de uma mulher humana. Maria foi como eu e você, não na questão de pecado, mas na sua condição. Ela foi humana, ela não, minuto nenhum, Maria foi na terra uma mulher de vamos dizer assim, de extraordinário. Não, Maria foi a mulher do ordinário. Maria foi a mulher da casa, do lar, né? Maria foi a mulher da escuta. Maria foi a mulher do fazer, do servir, do trabalho, mas do trabalho ali ao lado de José, ao lado de Jesus. E quando, eu meditei aquela parte, foi a parte que mais me tocou. Quando Maria fala, para porque ele já está morto, né? Não tem mais aonde ferir o meu filho. A gente, fica imaginando o que foi aquilo no coração de Nossa Senhora. E que hoje a gente tem essa experiência, né? De não ser indiferente à entrega de Jesus pela nossa vida. Jesus nos salvou. E não foi um herói que simplesmente veio com sua força e venceu o mal, mas foi um herói que se deu, que não foi poupado. Um herói que deu do seu sangue tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. O emocional de Jesus, o intelecto de Jesus, o corpo de Jesus, os afetos de Jesus, tudo foi dado para nós, inclusive o seu coração. Isso é muito intenso, né, gente? Isso é muito intenso. Mas a gente precisa ir para o Evangelho. Vamos para o nosso Evangelho. Mas que hoje o nosso coração esteja nessa contemplação com Nossa Senhora, né? Se você tiver condições, no dia de hoje eu queria convidar você a fazer um exercício de oração. Eu queria que você pegasse o crucifixo e colocasse ali debaixo do seu crucifixo Nossa Senhora. Se você tem condições, na tua casa tem um crucifixo, coloca junto do crucifixo a imagem de Maria e contempla essa cena. Jesus na cruz e Maria aos pés da cruz. Faça essa oração. Reze com Nossa Senhora ali aos pés da cruz. Faça, nem que seja 5 minutos. Pare, coloque o seu celular ali, programe ali 5 minutos. Eu vou ficar aqui com Jesus e com Maria. E fique ali. Não pense em colocar uma oração maravilhosa. Não pense em colocar nada. Apenas contemple a cena. 5 minutos. Não precisa mais. 5 minutos programado no seu relógio. E contemple.
Jesus na cruz e Maria ali vendo aquilo tudo. Entra na cena. Uma mãe. Entra. E deixa que o próprio Deus te traga revelação. O que Maria viveu, o que foi com Maria aquele momento. Receba as revelações de Deus nessa contemplação. Faça essa experiência. E eu queria que depois você partilhasse comigo o que foi para você rezar com Jesus crucificado e a Virgem Maria aos pés da cruz. Amém? Glória a Deus. Vamos rezar juntos o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Bati o dedo aqui sem querer, gente, desculpa. Mateus 5, dos versículos de 20 a 26. Peçamos ao Espírito de Deus que venha em nosso auxílio. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nossa mente, em nosso coração, em nossos ouvidos, para que possamos ter sensibilidade para compreender e aceitar a palavra de Deus. Peçamos, vinde Espírito, sobre nós, sobre mim. Tome-me o coração para ti, Espírito Santo, e ensina-me a ouvir a palavra de Deus e acolher a palavra de Deus dentro do meu coração. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino de Deus, dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolariza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiverdes levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrardes de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura, reconcilia-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje começa assim, ó. Fantástico. Se vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, se a vossa maturidade, se a nossa conduta não for maior, não for mais justa, não for mais certa que esses homens, vocês não vão entrar no reino dos céus. Por que Jesus está dizendo isso? Ele estava falando para gente que já sabia sobre os 10 mandamentos. Ele está falando para gente que já é de caminhada. Ele não está falando para recém-convertido aqui. Ele está falando para quem já conhece as leis de Deus, que são os 10 mandamentos. Ele disse, olha, você não matar do lado de fora não significa que você não mata dentro. Você não matar do lado de fora não significa que você não mata com a língua. Não é possível o seu coração estar fechado para os mandamentos. Se o teu coração
e a tua mentalidade está fechada para os mandamentos, você, infelizmente, não entrará no reino dos céus. Aqui o Senhor também fala muito de reconciliação, mas ele fala do processo maduro de quem anda com ele. Todo aquele que anda com o Senhor precisa entrar no processo de maturidade, de crescimento, de evolução. Não é que você é uma pessoa que vai estar sempre ambiciosa, querendo mais, não. Mas é que o próprio Senhor mostra que você é capaz. Então, você não fica paralisada naquele mínimo que você é capaz de fazer. Vou cumprir os 10 mandamentos de uma forma superficial. Não. Você quer sempre fazer o máximo que você pode fazer. O máximo que você tem condições de fazer. Você sempre vai ser provocado a não ficar ali fazendo o que todo mundo está fazendo. Aqueles que verdadeiramente andam com o nosso Senhor Jesus Cristo dentro do seu coração, vai sempre ser provocado. Vai sempre ter situação que você põe a mão na tua consciência e fala, meu Deus, isso daqui não é por aqui. Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter ido por aquele caminho. Eu poderia ter me assemelhado mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala desse processo maduro. Porque só quem é maduro e humilde vive a reconciliação. Não adianta. A reconciliação é para quem busca uma maturidade humana e espiritual. É os dois juntos. Ser reconciliado é olhar para o outro e falar para ele assim, olha, enfim, nós tivemos um atrito, mas vamos fazer o seguinte, nós não podemos continuar assim, eu com mágoa de você, você com mágoa de mim, vamos pôr um ponto final nisso. E seguir a vida. E muitas das vezes, isso acontece verbalmente, mas dentro de nós não acontece. É difícil ao mesmo tempo falar que é mais fácil falar do que ter uma atitude interior de perdão. Quantas mulheres vivem uma experiência de traição conjugal? O marido trai, e ali devido àquele apego afetivo, elas dizem que perdoam. Mas a primeira discussão, a primeira coisa que ela joga na cara do marido, você me traiu, você fez isso comigo, você fez aquilo, larará. Você percebe que a fala, eu te perdoo, mas o coração não ouve aquela reconciliação. Na alma. Então aqui eu tô falando de nós, do nosso coração. Não só nisso, uma amizade. Às vezes uma amizade muito boa, que andou com você a vida inteira. E de repente uma situação, uma pisada de bola. Você é capaz de esquecer, né? Você é capaz de esquecer tudo aquilo que aquela pessoa viveu com você. E você foca só naquele erro. Veja que falar de perdão, eu te perdoo. Gente, até o papagaio fala. Mas quando a gente fala assim, eu quero colocar um ponto final nisso. Gente, para mim, o ponto final é uma expressão de libertação. Quando você coloca um ponto final, você diz, acabou, pronto, acabou, eu preciso seguir minha vida. Você precisa dar sequência na tua vida. Você precisa começar uma nova frase. Você precisa começar um novo parágrafo na tua vida. E o ponto final é um ponto de libertação. E tá tudo bem. Eu coloquei um ponto final naquela mágoa. Eu coloquei um ponto final naquele ressentimento. Eu costumo dizer, né? A nossa vida tá tão corrida. E a gente às vezes ainda fica perdendo tempo com certas coisas. Parece que é tanta coisa pra gente fazer, mas ao mesmo tempo a gente fica parado, curtindo mágoa. Nós não temos tempo para perder com ressentimento, com mágoa, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Para com isso. Gasta o teu tempo sendo santa. Gasta o teu tempo buscando a santidade. Não perca o teu tempo com coisas desnecessárias. Evolua. Cresça, amadureça. Seja humilde. Saia disso em nome de Jesus. Quantas pessoas que já disseram, já reconciliei com aquela. Então reconcilia dentro do teu coração. Porque é daí.
Veja, a meditação de hoje vem falar que o coração é a parte principal, onde fica alojado os nossos afetos, os bons e os maus. Você precisa dar espaço para os bons sentimentos do seu coração e expulsar os maus. Botar eles para correr. Ou você faz isso, ou você vai continuar sendo um menino e uma menina na fé. Ou você amadurece e entra na fase adulta, ou você vai continuar com o corpo de um homem e de uma mulher de 40, de 30 anos, mas com o afeto e uma espiritualidade de uma criança de 9 anos. Nós precisamos sair disso. Nós precisamos dar passos, porque Deus quer mostrar para nós muitas coisas, Deus quer falar, Deus quer dividir coisas extraordinárias. Mas eu pergunto para você, como que Deus divide certas coisas com criança? Eu pergunto, eu não tenho coragem de entregar a chave de um carro na mão do Samuel. Eu não tenho coragem de deixar ele sozinho em casa, porque ele é uma criança. A mesma coisa é Deus. Como que Deus vai te confiar dons extraordinários, coisas extraordinárias, se você ainda continua tendo mentalidade e afeto de uma criança? Deus não consegue confiar. E aí, você pode me dizer, Danusa, mas eu já tenho quase 50, eu tenho 40, eu tenho 30 anos. Pois é. O corpo, minha querida, o corpo, meu irmão, não quer dizer nada nesse aspecto. A idade não quer dizer que você já é maduro, mas é as suas atitudes que dizem se você é uma pessoa madura. Não pode falar nada que você já emburra, não pode te contrariar que você já fica de carão, não pode fazer nada que você já começa a dar patada. Quantas pessoas são assim com 30 anos? Quantas pessoas a gente tem que olhar primeiro e perceber, será que tá de boa veia hoje? Será que dá para conversar aquele assunto? Será que dá para tratar aquela situação? Que a pessoa, se você olhar hoje para ela, tá cuspindo até moribundo. Veja, essa instabilidade interior nos impede de crescer. E Jesus está falando isso para nós. Olha, a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então não adianta nada dizer que é seguidor de Jesus, mas o seu coração não segue ele. Você precisa seguir Jesus de dentro para fora. Veja, os frutos da reconciliação. Quais são os frutos da reconciliação? É a leveza na alma e a humildade. Quem vive uma vida de reconciliação tem uma vida mais leve e é mais humilde. Quem vive a reconciliação vive uma maior intimidade com Deus, porque nada aprende. Ela vai, ela mergulha, ela consegue perceber o quanto Deus é capaz de dar mais do que ficar preso em mágoas. Quem vive o processo da reconciliação consegue alçar voos na sua vida humana e espiritual. Ou nós somos mais resilientes e humildes, ou infelizmente nós vamos ficar andando para trás o tempo todo. A resiliência é aquela pessoa que é como um bambu, que às vezes certas pancadas da vida joga ela lá no chão, mas ela tem a força de voltar e se estabilizar. A pessoa resiliente é aquela que às vezes passa por uma humilhação, passa por algum desprezo de alguém, é, por exemplo, injustamente condenado, mas ela não para naquela condenação. Ela sabe que tem algo maior para ela. Ela não dá ideia, ela não deixa aquilo crescer no seu coração. Ela prossegue. Ela vai. A pessoa resiliente, gente, ela consegue viver uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, uma vida de paz. A resiliência é realmente uma virtude de fortes, de quem é forte.
E nós precisamos exercer isso dentro de nós. Veja, a nossa justiça é a nossa maturidade. Nós precisamos amadurecer. Peçamos ao Senhor neste dia, né? Hoje, sexta-feira, um dia penitencial, né? Vamos ofertar a Jesus algo, pedindo a Ele a graça da maturidade, pedindo a Ele a graça da justiça interior, pedindo a Ele a graça da reconciliação, pedindo a Ele que venha nos desprender para que a gente seja livre para as coisas que Ele tem para nós. Eu hoje farei, né? Nós estamos aí fazendo esse processo de penitência na sexta-feira e eu gostaria que você também pudesse fazer essa experiência penitencial. Tire alguma coisa que você goste. Tire a carne, tire o arroz, de preferência a carne, né? Como cristão, como católico, está lá no Código do Direito Canônico, toda sexta-feira, independente de quaresma, a gente não comer carne. Então, tire um algo a mais, um docinho, aquele suco que você gosta de beber na hora da refeição, né? Aquele prazer gostoso que às vezes você quer ter em determinados momentos, oferte a Jesus hoje. Aquele soninho depois do almoço, sabe? Aqueles 5 minutinhos, aqueles 15 minutos depois do almoço, oferte a Jesus hoje e fala para Ele: Senhor, eu quero te oferecer isso para que eu consiga crescer em maturidade, para que o meu coração se desprenda dessas coisas do mundo e que eu saiba viver como um homem e como uma mulher que te segue verdadeiramente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que você tenha um bom dia na presença de Jesus e de Maria. Lembrando, né, gente, hoje às 20h30 nós temos a novena a São José. Ontem já tivemos o início e hoje vamos seguir o nosso segundo dia. Eu espero todos vocês às 20h30 para rezarmos juntos a novena em honra a São José. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe. Que a presença de Deus te fortaleça nesse dia de hoje. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.